O mutirão de castração gratuita de cães e gatos, que ocorreria nesta quinta-feira no loteamento Lisboa, em São José dos Campos, foi transferido para o dia 14 de junho. A castração foi adiada por conta dos impactos da paralisação dos transportes que afetaram a rotina da comunidade. O mutirão terá início a partir das 8 da manhã no Parque Linear Lisboa. A vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada por causa dos problemas de abastecimento de insumos provocados pela greve dos caminhoneiros. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decidiu prorrogar o prazo final de vacinação contra a febre aftosa em todo o país. A vacinação de bois e búfalos, que deveriam ser realizada até o dia 31 de maio, pode ser feita até o próximo dia 15. A medida foi adotada depois que o órgão constatou que a paralisação das estradas afetou também o setor de distribuição e vendas da vacina. Após esse dia, o dia 15, o criador tem até o dia 22 de junho para comunicar ao órgão oficial da Defesa Agropecuária ou através do sistema informatizado GEDAV. De Pindamonhangaba, Thaís Orlovic para o Repórter Setorial. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 15 de junho. A medida foi adotada pelo Ministério da Saúde também por causa dos impactos da paralisação dos caminhoneiros nos atendimentos em serviços de saúde. A campanha estava prevista para encerrar na sexta-feira, dia 1º de junho, mas em consequência à greve dos caminhoneiros, muitas unidades de saúde não puderam fazer os atendimentos normalmente. Em Pindamonhangaba, mais de 50% do público-alvo já foram vacinados. A meta é 32 mil pessoas. As doses estão disponíveis na cidade das 7 da manhã às 4 horas da tarde, no Centro Integrado de Assistência à Família, nas unidades básicas de saúde dos bairros Araretama, Crispim, Cidade Nova e Terra dos Ipês, e no Centro Integrado de Saúde e Assistência Social, que fica no distrito de Moreira César. Em Taubaté, mais de 56.500 pessoas tomaram a dose, o que corresponde a 87% do público-alvo. Mas as crianças foram as que menos se vacinaram. Na verdade, essa vacina são para as gestantes, para as crianças de 6 meses a 5 anos de idade, para os idosos, para as pessoas que apresentam doenças crônicas, né, as comorbidades, para os professores, para os idosos, para as pessoas de instituição carcerária. Até aproveito o momento para fazer um apelo, principalmente para as mães com relação às crianças, que levem as suas crianças até os postos de vacinação, para evitar vários tipos de complicação. Dentre elas, o inverno está chegando, chegar de repente numa pneumonia desnecessária, sendo que a vacina ela minimiza muito essas questões da gripe. Quem ainda não foi imunizado contra a influenza em Taubaté pode procurar uma das 33 salas de vacina, das 8 horas às 11h30 da manhã e da 1h30 às 4h30 da tarde. Em São José dos Campos, a meta é vacinar 140 mil pessoas. Até agora, 64% desse público foram vacinados. As doses são aplicadas na cidade, nas UBSs, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. A vacina aplicada em todo o Brasil na campanha deste ano é trivalente. Quem toma a dose está protegido contra a influenza e contra os vírus H1N1 e H2N3. A imunização pode causar algumas reações, mas não desenvolve a gripe. O programa Emprega São Paulo tem 75 vagas de trabalho disponíveis para pessoas com deficiência aqui na região do Vale do Paraíba. 15 dessas vagas são para ajudantes de obra em São Sebastião, 10 oportunidades para vendedores em Aparecida. Outras vagas estão disponíveis em São José dos Campos, Guaratinguetá e Lorena. Quem quiser se candidatar ou precisar de mais informações, pode entrar no site Emprega São Paulo pelo sp.gov.br ou então procurar o parte da cidade. E vamos acompanhar agora a entrevista de hoje. Amigos, a greve dos caminhoneiros deixou um rastro destrutivo por aí afora, né? Inclusive, tivemos aí dificuldades na rede hoteleira, as pessoas
desistiram de fazer viagem, afinal de contas, a incerteza de ter condições de abastecer. E o comércio? O comércio que já vinha aí com grandes dificuldades, né? A situação do dinheiro curto. Será que realmente o desabastecimento trouxe danos e ainda está trazendo danos? Nós vamos conversar sobre esse assunto com o Ricardo Garcia. Ele é da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba. Está aqui conosco, uma satisfação recebê-lo. Obrigado, Cataldi. Para falar sobre um tema aí, né, preocupante, que é agora os caminhoneiros aprenderam que eles têm a força. Não são He-Man, não, mas eu tenho a força. É verdade, é verdade. Foi uma lição, né? Foi um aprendizado grande, né? Com relação ao comércio, de fato, os números deram um alerta, né? Nós tivemos um registro de mais de 30% de consulta, menos de consultas na associação comercial. Então, ou seja, o comércio deixou de vender 30% a menos com relação a essa greve. Consulta que você diz é do crédito. Sim. Porque a SCBC, Boa Fé, sei lá como é o nome do negócio agora, antigamente era SPC, só era mais fácil. SPC agora, Serasa, né? Agora vocês atuam com essa empresa nova. O pessoal ainda conhece como SPC mesmo, né? E, então, houve uma queda de 30% nas consultas durante esse período de greve. Tá. E outra coisa, desabastecimento. Como é que foi isso no comércio de Pinda? Eu acho que reflete no Vale todo, né? O que acontece aqui acontece também em Lorena, em Caçapava. Sem dúvida. Aqui é uma amostra do que aconteceu em todo lugar, em todo o estado, aliás, em todos os lugares. Eu tenho um filho que mora em Curitiba, lá também foi a mesma coisa. Então, as consultas caíram, as mercadorias não chegaram para o comércio, né? Que nós já vimos aí há 2 anos enfrentando uma crise, né? Estava bem devagar realmente. E de janeiro para cá, começou a apontar uns índices favoráveis, né, com relação ao comércio. Aí chegou essa greve aí, derrubou tudo de novo. E leva um tempo para reconstruir, né? Ah, com certeza. A gasolina ainda não está cristã até agora, né? Tá um negócio complicado. Andou gente fazendo o preço que queria, aí o governo ameaçou, agora já está num patamar aceitável diante de... Eu acho que mais uma semana, 2 aí, acho que todas as coisas já se normalizam, né, inclusive, porque é a lei do comércio, né, aí é a lei da concorrência. Então, na hora que começar a abastecer todos os postos novamente, eu acho que estabiliza os preços e aí vai entrar a lei do livre comércio e teremos aí as promoções novamente, não é mesmo? Quando começou esse nosso papo, você falou em lições, né? Diz que o velho chinês conhecia os sinais. O filho caiu do cavalo, o pessoal, coitado. Ele falou, não, pode ser por bem, pode ser por mal. Aí veio a guerra com os mongóis, que morreu todo mundo, o filho não pôde ir, porque tinha quebrado a perna por ter caído do cavalo. Então, eu acho que, por pior que tenha sido, a greve trouxe lições, como, por exemplo, estoque. Quem não teve estoque nessa greve se deu mal, quem teve se deu bem. É verdade. Eu já fui convidado para falar sobre esse assunto em alguns outros lugares e questionado, inclusive, com os amigos, né, que a gente está envolvido no comércio. E ficou uma grande lição, sabe? No meu ponto de vista, eu acho que isso foi uma questão super favorável, apesar do desabastecimento, apesar da insatisfação, apesar da insegurança, apesar do medo que trouxe, né? As pessoas foram para os supermercados e os supermercados ficaram vazios, os postos de gasolina acabaram os combustíveis. Mas o legado de tudo isso, até lembro da carta de Paulo escrevendo aos Romanos, que diz que é o seguinte, no capítulo 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que isso significa? Que essa greve veio a cooperar para a gente aprender umas coisas. Nós aprendemos que nós não podemos ser reféns dos nossos automóveis, né? Eu, por exemplo, andei bastante a pé. E vi coisas assim maravilhosas. Eu não prestava atenção no meu dia a dia, não é mesmo? E andando a pé, eu falei, nossa, olha, uma loja nova, uma construção nova, um prédio novo, né? Olha, uma árvore nova, né? Outro detalhe, por exemplo, carona, né? Nós chegamos a dar carona, receber carona. A gente não tinha esse hábito, né? Essa coisa que você está falando é muito importante. Eu, por exemplo, andei de ônibus. Pois é. E vi como é ruim o serviço de ônibus da cidade de Pindamonhangaba. Você pega um ônibus e espera horas para vir um outro. Aqui,
onde nós estamos na televisão, tem 2 horários de ônibus, um de manhã e outro ao cair da tarde. Quer dizer, se alguém passa mal, tem que chamar um Uber, pedir carona a alguém, pedir socorro, porque a empresa de ônibus e a prefeitura, conivente com ela, porque a prefeitura tinha que cobrar, né, que eles mantivessem o horário. E eu fiquei sabendo pelas pessoas do ônibus que quando chega em período de férias na faculdade, eles não têm nem os 2 horários, simplesmente há uma supressão dos horários. Brincadeira isso, o prefeito Israel, tem que cobrar desse pessoal. É verdade. Então, eu acho que faz parte, inclusive, das lições, né? Com certeza, vamos rever várias coisas, né? Inclusive nós, do comércio, nós temos que rever outras coisas, a questão do estoque, não é mesmo? Pegou todo mundo de surpresa, né? Estoque, uma coisa curiosa também dessa greve, grandes redes de supermercado que se instalaram aqui na cidade ficaram sem produtos hortigranjeiros logo na primeira hora da greve. Agora, o supermercado, que é único, vou citar até o nome, porque foi um procedimento exemplar. O Excelsior tinha reposição de hortigranjeiro. Não dá para entender por que uma grande rede não tem e um supermercado, que é apenas uma loja, ter essa capacidade. Eu vou pedir para a gente comentar isso na volta da entrevista. Estamos conversando com o Ricardo Garcia, ele é da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba, e está avaliando os efeitos da greve que a gente ainda está sentindo. Um pouquinho, mas está. Já voltamos. Depois do intervalo, você confere. Aumenta o número de famílias cadastradas ao programa Saúde da Família em Taubaté.